Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 30 de março de 2025, estamos iniciando mais um culto. Domingo que vem será o primeiro domingo do mês. Se o Senhor permitir, estando nós aqui, estaremos fazendo a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar, já convido também antecipadamente. Domingo que vem está separando sua taça de suco de uva, seu pedacinho de pão e participar com a ceia com a gente. Amém? Hoje o culto é normal. Vamos estar orando para que o Senhor abençoe. Deus e Pai, coloca o Senhor a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Pedimos perdão pelas nossas faltas. Sim, ó Deus, pedimos que o Senhor leve cativo nossos pensamentos em obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar e também para que a gente não venha, ó Deus, a perder aquilo que o Senhor tem para nós, que a gente possa absorver tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, na autoridade que me deste aos céus, faça cair por terra toda interferência dos homens e das trevas, de nem mesmo tentar impedir a realização desse culto, a transmissão desse culto, e desse culto chegar aqui, o Senhor quer que chegue. O Senhor tenha primazia, Senhor. Toma direção em nome de Jesus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Vamos estar orando. Você pode fazer sua oração em pensamento, que o Senhor contempla e responde segundo a vontade dele. Está colocando em oração também. Essa semana faleceu um amigo de infância, aqueles amigos que você fica anos sem ver, quando você encontra, é como se tivesse sido no dia anterior, não muda, sempre o mesmo. Está orando para os familiares, amigos, seus entes queridos, para que o Senhor possa estar trazendo conforto. Senhor Deus, Pai eterno, o Senhor coloca, Deus, nesse momento, a petição dessa que está assistindo, ouvindo em Tua presença, ó Deus. Coloca, Senhor, todas as petições que estão aqui nessa caixinha que não foi respondida. Coloca as petições que estão aqui na minha mão direita, ó Pai, em Tua presença. Em especial, Senhor, os entes queridos do Samuel. Sim, ó Deus, do Samuel Areias Rosendo. Não apenas parente, mas também amigos, todos os entes queridos. Que o Senhor possa estar trazendo conforto neste momento, ó Deus. Que o Senhor possa estar trazendo direcionamento. Sim, ó Deus, consolo, ó Deus, que é só o Senhor que pode. Opera, age, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra que o Senhor me trouxe ao coração hoje, para poder estar ministrando. Você viu meu óculos aí, gente? É uma palavra muito poderosa. E eu já trouxe essa palavra antes, mas eu creio que, como sempre, o contexto é diferente e agora também não será. Será bem diferente do que eu já trouxe. Chuva. A chuva, ela por si só é uma bênção. O ano que não chove, o país tem um alto custo nas alimentações, e o ano que chove, o país tem um baixo custo na alimentação. Não apenas custo, como também variedade. Um país ele precisa muito da chuva para trazer equilíbrio. Mas aqui nós estamos trazendo o contexto da chuva no contexto espiritual. Olha para vocês verem aqui Isaías. Isaías
capítulo 55, o Senhor faz nós levarmos o conceito chuva para o lado espiritual. Diz Isaías 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10. Diz o seguinte: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a fazem brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a designei. O Senhor compara o propósito dele vindo até nós como uma chuva. E nós vamos estar ministrando chuva hoje dentro dessa palavra. A chuva como um símbolo espiritual, como uma resposta de Deus. Lá em Levíticos, livro de Levíticos, capítulo 26, o Senhor deixa bem claro que um dos sinais da bênção do Senhor é a chuva. Ele fala em Levítico 26, versículo 3. Se andares nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita, e a árvore cairá do campo. A árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos trigos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão seus pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Olha como que ele deixa bem claro aqui a questão da importância da chuva. E ele fala as chuvas, e fala sobre chuvas para um tipo de plantação, chuvas para outro tipo de plantação. Você percebe aqui que a chuva e diversos tipos de chuva caindo, mas com uma condição: se obedeceres. Tem bênçãos que ela acontece com si. A palavra de Deus diz que o Senhor não faz nada na terra se primeiro não revelar os seus profetas. E ele deixa bem claro que você só vai reconhecer que aquela pessoa é um profeta se aquilo que ele falou acontecer. Só que existe uma incógnita, porque a maioria das profecias, ela vem com um si. Na verdade, você vai reconhecer se aquela pessoa é um profeta ou não, no seu coração, você vai ver intimamente Deus falando com você. E Deus pode falar com você até mesmo usando uma mula, como foi no caso de Balaão. Você vai ver que é Deus. Mas para confirmar que aquela pessoa é um profeta mesmo, existem várias outras situações. Não estou entregando esse lance da profecia. Mas não estou falando do profeta. Mas eu estou falando aqui sobre a profecia. De repente, a maioria das profecias tem um si. Se acontecerá. Se acontecerá. Eu e minha esposa, em várias ocasiões, nós deixamos de receber profecias determinadas para nós
porque o sim não aconteceu. Aí ou a profecia é adiada, ou a profecia é interrompida, porque tem um sim. Se obedeces, eu lembrarei das promessas feitas. Se não obedecer, eu não me lembrarei das promessas feitas. O sim. E um dos sims que está aqui é esse. Se obedecer, terá chuva com mudança. E essa chuva aqui, levando para o lado espiritual, deixa bem claro que muitas das suas bênçãos espirituais está ligado à obediência a Deus. Muitas das vezes são interrompidas as bênçãos porque você não obedeceu. O próprio Jeremias fala, aqui em livro de Jeremias, ele deixa bem claro. Jeremias capítulo 3, versículos 2 e 3. Jeremias 3, 2 e 3 diz: Levante os olhos aos lugares altos e vejam onde você não se prostituiu. Na beira dos caminhos, vocês se sentaram à espera deles, como o árabe se assenta no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. E por isso que não teve chuvisco. No seu fala o que? Chuvisco, janeiro? No 3. Chuvisco e a chuva fora de época não veio. Como é que fala no seu? 3 ou 4? 3, 3, 3. Pelo que for retirada as chuvas, não houve chuva serôdia. A sua chuva é serôdia, né? Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Mas você tem a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Aqui o meu é chuvisco e chuva fora da época. Aí a Yandira fala chuva serôdia. A chuva serôdia é chuva fora da época. Não teve. Por que não teve esse chuvisco e nem a chuva fora da época? Porque o povo estava pecando. Ele estava misturado com a idolatria. Então aqui deixa bem claro que foi cessado a chuva na época de Jeremias devido ao pecado do povo. A nação contaminou a terra e com isso a chuva não veio. É uma prova bem clara que a falta de obedecer interrompeu a vinda de chuva. A falta de obedecer interrompe as bênçãos do Senhor chegar até você. Aí você fala assim, puxa vida, lá em João diz que aquele que não tem pecado já pecou. Então se for olhar essa conotação, nós estamos fulminados. Bênção nenhuma chegará até nós. Por quê? Porque de repente o ser humano é um ser pecaminoso. Uma coisa é você ter uma natureza pecaminosa, outra coisa é você viver na prática do pecado. O pecado que interrompe aqui é aquele pecado que você está praticando. Acontece que da mesma forma que existe interrupção da sua bênção por causa do pecado, o Senhor pode voltar a olhar os olhos dele para você de novo e voltar a vir chuva sobre a sua vida. Como eu disse, as chuvas podem ser interrompidas, aquelas promessas podem ser interrompidas, mas elas podem voltar. Aqui, em 1 Reis, Salomão, divinamente falando, ele mostra a possibilidade dessa volta da bênção. Em 1 Reis
diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 8. Aqui ele fala com relação ao templo. Mas hoje nós sabemos que nós hoje somos o templo. Aquelas necessidades que o povo tinha que fazer, e que os judeus ainda têm, mas foi destruído o templo deles, eles esperam fazer novamente os cultos no templo. Nós fazemos, porque o nosso templo hoje somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então o que ele quis dizer aqui para o templo edificado serve para nós. Quando nós voltarmos para o Senhor, e ele diz aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo 35 e 36. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele olhar neste lugar, confessar o teu nome e se arrepender dos teus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre essa tua terra, que deste em herança ao teu povo. Ainda diz que aquele povo que estiver longe, eles olharem para o lado de onde que é o templo e orar. Orar pela terra em que eles estiverem, porque a paz da terra em que eles estiverem terá a paz. Mas aqui eles estão em Jerusalém, e ele fala que o povo se voltar aí até o templo, abandonar o pecado, orar pedindo perdão, ele pede para que o Senhor contemple e volte a trazer chuva. Assim acontece conosco. E ele fala aqui que depois de serem castigados, por que depois de serem castigados? Infelizmente, muitas das vezes, a gente só reconhece o nosso erro, depois a gente vê a consequência do erro. Quando a gente está vendo aquela consequência, nós somos tocados. Davi ficou 1 ano escondendo o erro dele, de ter matado Urias, de ter ficado com Batseba. Deu 1 ano, ele pediu perdão. O que é que Salomão diz aqui? Perdoa, Senhor. Na hora que a gente reconhecer o nosso erro, o ideal é você reconhecer imediatamente. O ideal é você não errar. Mas lá na carta de Paulo, na carta de João, diz que se errares, tem um advogado, Jesus Cristo. Não demore em confessar o teu erro, para que a chuva não demore a voltar a cair. O Senhor é misericordioso. Não é da vontade dele que você fique nessa sequidão a vida inteira. Mas há uma interrupção. Há uma interrupção. E interessante que aqui em Amós mostra bem claro essa interrupção de uma forma interessante. Amós está depois de Daniel, antes de Joel. Olha como que de repente essa interrupção ela é de uma maneira bem clara, bem nítida. Amós, capítulo 4, ele mostra essa interrupção assim, nítida. Amós, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro
que ficou sem chuva, secou. Aqui não está falando sobre aquele traço que é formado quando a chuva vem uma nuvem pesada, e é uma nuvem apenas, e quando aquela nuvem joga, deságua, vai chegar um momento que vai ter um limite dessa água, porque o céu não está totalmente tomado, a região não está totalmente, mas somente o local, porque é uma nuvem pesada. Ali faz com que a água chegue no limite. Isso já aconteceu. Não esqueço, na minha infância, a minha família sempre pescou, sempre saiu para acampar em família. Meu pai tinha conseguido uma fazenda, onde nós ficamos um bom tempo das férias lá. E o fazendeiro permitiu que a gente ficasse numa casa, num campo, uma casa até muito boa. E perto dessa casa existia um lago, e nós fomos pescar nesse lago. De repente nós estávamos pescando, e nós assim, estávamos olhando para casa, minha mãe lá na varanda, e onde nós estávamos, estava chovendo. E minha mãe, lá onde ela estava naquela casa, no lugar que ela estava, não estava chovendo, pelo contrário, estava tendo sol. E não será interessante o sol na casa e a chuva no lago? Aquela chuva sem trovão. Mas não é isso que quer dizer aqui. Ele deixou bem claro. Uma cidade chover e a outra cidade não chover por causa de quê? Por causa do pecado. Quer dizer que aquela cidade que estava não chovendo, a condição pecaminosa. E a outra cidade veio chuva. E ele foi bem mais claro ainda, um campo em uma cidade com chuva e outro campo sem chuva. Não é porque uma nuvem limitou o espaço, mas é porque é a condição pecaminosa de uma cidade, de uma fazenda, de um campo em relação ao outro. Um reinou a santidade, o outro reinou o pecado. Um secou, o outro continuou chovendo. Uma cidade reinou o pecado, outra cidade reinou o quê? A santidade. Uma cidade teve chuva, outra não. Mostra bem claro aqui como que Deus é misericordioso. E a palavra de Deus diz que aquele que pecar, somente o que pecar, esse sofrerá. Eu concordo que existem pecados que aquelas pessoas que estão debaixo daquela pessoa, daquela liderança, sofrem o pecado. O cônjuge vive, muitas das vezes, a condição de santidade ou de pecado do cônjuge. São uma só carne. Os filhos, muitas das vezes, vivem a condição pecaminosa, o sofrimento, as consequências pecaminosas do pecado dos pais. Da mesma forma acontece esse tipo de pecado, que uma igreja inteira sofre por causa de quê? Por causa da sua liderança. Um país sofre por causa de quê? Por causa do seu rei, por causa do seu líder, por causa do seu governante. Existem pecados que eles vêm em cascata por causa de quem está acima. Mas em geral, aquelas promessas que o Senhor tem para você, que nós estamos falando aqui sobre a questão de chuva com relação a bênçãos. Aquelas suas que não depende de um líder, não depende do seu pai, não depende do seu cônjuge, é interrompida por causa de você. E existem bênçãos específicas que é interrompida por causa de você. E aqui deixa bem claro, numa cidade ou num campo, na sua igreja ou na sua casa, é a cidade. No seu país é a cidade. Ou no campo é a sua vida, é você pessoalmente. Existe algo distinto. Bênçãos específicas, bênçãos coletivas e pecados que interrompem bênçãos coletivas, bênçãos específicas. Não sei se deu para você entender. Olha para vocês verem interessante, lá em Salmos 69,
Eu confesso para você que quando você lê o livro de Gênesis, quando você lê especificamente ali o livro de Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, que fala sobre o povo no deserto, eu não vejo isso acontecendo. E se está na Bíblia, é porque aconteceu. Salmo 68. Não tem o relato, mas se está na Bíblia, aconteceu. Salmo 68, do versículo 7 a 8, fala algo interessante que aconteceu com o povo quando eles estavam no deserto. Eu não vi isso acontecendo ali em Gênesis, com a vida de Abraão, Isaac, Jacó, passar pelo deserto. Mas nem vi escrito também ali em Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, diz assim, 68, 7. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu. Também os céus gotejaram no deserto, na presença de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Chuva abundante derramastes, ó Deus, sobre a tua herança, quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Eu não sei aqui se o poeta estava trazendo essa chuva no sentido de figurado, de que todas as vezes que o povo no deserto necessitava, Deus fazia vir a chuva, ou se Deus fez vir chuva mesmo, porque ele fala aqui sobre o monte tremer, isso eu vi. Quando ele fala aqui sobre o Sinai, mas essa mudança, chuva, derramando, eu não sei se é figuradamente, no sentido espiritual, ou se é fisicamente. Porque Deus pode fazer cair chuva fisicamente num deserto árido, porque Deus é Deus. Mas o interessante é que ele fala aqui, que foi num momento de exaustão, no momento que o povo não aguentava mais, não tinha mais jeito. É aquela chuva que vem sobre você, seja você em condição pecaminosa ou não, seja por causa do pecado ou não, aquela sequidão quer dizer que vem sobre você, ou porque as circunstâncias exigem a seca, ou porque a condição sua exige a seca, por causa do pecado. Na hora que está exausto, quase morrendo, aquela chuva que vem para te socorrer. A palavra de Deus diz que não sobrevirá sobre você tentação, luta, provação, sofrimento, punição, qualquer coisa que você não possa suportar. Antes, ele te manda o escape. O Senhor não quer que você define. E ele fala para que o teu espírito não se define. Ele não quer que você se define na caminhada espiritual. Mesmo se ele coloca em você uma consequência de um pecado, ele continua sendo misericordioso. Para que teu espírito não define o que ele manda para você um escape. Isso diz lá no Novo Testamento. Aqui está falando, no momento de exaustão, ele mandou chuva, abundante chuva. E o Senhor é assim. O Senhor, ele não quer te punir você ao ponto de você morrer. Ele manda chuva abundante mesmo no deserto. Essa chuva aqui, ela é aquela chuva que ela vem para que o teu espírito não define. Vem, vai embora e ele continua a trabalhar. Olha para vocês verem como que fica essa questão de chuva, bem nítida, lá em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, o Senhor fala algo interessante sobre a chuva e que a gente possa trazer também para o espiritual. Quando o povo estava no deserto, caminhando pelo deserto afora,
o Senhor deu uma profecia, uma promessa para o povo quando eles chegassem e entrassem em Canaã. Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, dos versículos 11 a 16. Deuteronômio 11, 11, o Senhor diz o seguinte: mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales. Vai lembrar de Minas Gerais. Minas Gerais é cheio de montes e vales. Que bebe a água da chuva do céu. Vai. Por que isso? Terra de montes e vales, que bebe a água da chuva do céu. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano, do início ao fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o ouvir de todo o coração e de toda a sua alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas. Como é que fala a sua? A minha, primeiras como as últimas. 11, 14. Então lhes darei... As primeiras e as últimas. Também as primeiras e as últimas? As primeiras e as últimas. Para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado, para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, servindo outros deuses e se prostituindo diante deles. Olha para vocês no versículo 10. O time tem que começar pelo 10. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam a sua semente e depois tinha que regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Ele fala aqui que a bênção do Egito é diferente da bênção de Canaã. No Egito, eles tinham que regar a plantação com os pés. O que significa isso? Eles tinham que pegar os pés e ir marcando vala com os pés para que a água passasse. Em Canaã, não. Em Canaã, o ano inteiro iria ter água, iria ter chuva. O que quer dizer isso? A questão é que o Egito não chove. A plantação, a agricultura no Egito era predominante, cuidado através da irrigação. Para eles, o Nilo era um Deus sagrado, por quê? Porque a única fonte de água para o Egito era o Nilo. Eles tinham que pegar água no Nilo, através de canais, levar essa água para o centro e para as laterais do país, do Egito. Só chegava água nas plantações no Egito através de quê? De irrigação. Eles criavam canais e levavam água até lá. Eles conduziam água até a plantação. Não caía água do céu. Então o povo judeu, eles ficaram 400 anos no Egito. E a única coisa que eles conseguiam ver ali era esse tipo de plantação. Eles tinham que cavar com o pé
para que a água chegasse até a semente, para que a semente brotasse. E Deus prometeu para eles algo novo. Olha, se vocês forem para lá onde que eu vou colocar vocês, e vocês me obedecerem, o ano inteiro vocês terão chuva. O ano inteiro vocês terão chuva. Vocês beberão águas de chuva. Por que beber água de chuva? Porque eles só sabiam vir água da irrigação. Lá eles poderiam colher a água da chuva, abrir a boca, beber. Eles não sabiam o que era isso, vir chuva. E por misericórdia, Deus fez eles experimentar no deserto, quando a exaustão estava vindo, que é a chuva. Mas algo interessante sobre essa questão dessa água irrigada, que ele falou aqui, é que lá em Gênesis capítulo 8, o Senhor fala algo interessante. Depois do dilúvio, você vai entender essa chuva em Canaã. 8, capítulo 22, o Senhor diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Em Canaã, eles experimentaram as duas estações, verão e inverno. Aqui no Brasil você fala assim, mas não são duas estações, são 4. Mas a Bíblia fala aqui, depois do dilúvio, 2 estações, verão e inverno. Aí eu procurei pesquisar para trazer para vocês um entendimento maior sobre isso. Se você olhar e colocar o globo terrestre, você vai perceber que a maioria dos países estão no hemisfério norte, estão ao norte da linha do Equador. Poucos países estão no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Eu olhei ali parte da África, Brasil, a Austrália, poucos países abaixo da linha do Equador. Os países que estão abaixo da linha do Equador, eles apresentam 4 estações. Por quê? Porque quando um polo do globo está próximo do Sol, é verão. Quando o outro polo está mais distante do Sol, é inverno. A maioria dos países, o primeiro mundo, né, o antigo mundo, ele todo estava acima da linha do Equador. Então, para eles sempre, ou eles estão próximos do Sol, ou quando a Terra gira e mexe do eixo, estão distante do Sol. Então, ou eles estão com inverno, ou eles estão com verão. Mas o Brasil ele é tão abençoado que ele é um dos países onde ele inteiro contempla 4 estações. Existem 2 estações intermediárias. Existe a primavera e existe o outono. Mas na Bíblia não fala de primavera e outono, só fala de quê? De verão e inverno. E eu fui estudar mais profundamente ainda, diz que os estados onde é mais nítido as 4 estações é Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. E nós tivemos essa oportunidade, quando nós fomos para a Bahia, nós percebemos uma mudança um pouquinho, a dificuldade um pouquinho de você perceber a presença do outono e a presença da primavera. Mas tem.
O Brasil inteiro tem as 4 estações. Mas ali, em Israel não tinha. Em Canaã não tinha. Só tinha 2. Só tinha, não tem. Só tem 2 estações. Ou é verão ou é inverno. E eu procurei pesquisar e lá fala o seguinte assim. O inverno em Israel é de setembro a maio. É tempo de frio e chuva. E o momento mais intenso de frio é em janeiro, onde cai neve. Quando você chega em novembro, dezembro, janeiro, são os períodos mais intensos de chuva. E a neve cai predominante em janeiro. Não é comum, mas de tempo em tempo Jerusalém neva. Este ano mesmo passado, houve um episódio de neve em Jerusalém, foi noticiado, mas não é anormal. De tempo em tempo costuma nevar em Jerusalém. Faz lembrar aquela passagem lá que é uma incógnita, que é uma discussão, que é uma polêmica entre os católicos e os evangélicos. É que Belém não é em Jerusalém. Belém é uma outra região. E Belém é uma região onde que nitidamente neva. E o período de frio intenso, novembro, dezembro, janeiro, não poderia estar sendo comemorado esse Natal, o nascimento de Jesus. Por quê? Porque era um momento de frio. E o frio obrigava os pastores a recolher as ovelhas à noite no curral. Os pastores só ficavam com a ovelha fora no tempo de verão, que começa em maio. Então aquele episódio em que o anjo apareceu para os pastores lá no campo e falou para eles, eis que aconteceu uma boa nova, o Filho de Deus nasceu, não poderia estar sendo acontecendo em dezembro, muito menos em janeiro por causa da neve, mas seria março, abril, na época do verão. Então o inverno aqui, de setembro a maio, é frio e chuva. E também é um tempo de semear. Tá? A chuva semeava. Agora o verão lá em Israel é de maio a setembro. É uma época quente e seca. É tempo da colheita. É tempo da colheita. Mas a chuva caía o ano inteiro. Caía tanto no inverno como no verão. A chuva do inverno era uma, a chuva do verão era outra. Então você vai perceber que a conotação da chuva aqui, ela trazia isso bem nítido. Vamos mostrar uns tipos de chuva. Vamos começar com uma chuva destruidora. A chuva devastadora também é propósito de Deus. Olha para vocês verem aqui uma chuva destruidora. Uma chuva devastadora está aqui em Êxodo. Olha para você ver, Êxodo. Vai mostrar uma chuva destruidora, devastadora. Também a chuva destruidora, devastadora tem propósito de Deus. E você pode levar para o lado espiritual. Êxodo capítulo 9, versículo 23. Êxodo 9, 23. Êxodo 9, capítulo 9, versículo 23. Faz o seguinte assim. E Moisés estendeu o seu cajado para o céu, e o Senhor deu trovões e chuvas de pedra. E fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedra sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedra e de fogo, misturado com chuva de pedras tão graves como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedra destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedra destruiu também todas as plantações e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedra.
Você fala assim, mas o que tem a chuva de pedra a ver com o propósito de Deus? Eu lembro que quando eu era guarda municipal em Contagem, na Grande BH houve uma chuva de pedra, ela veio caminhando, pegando cidades e cidades, destruição terrível. Eu estava tomando conta de uma praça muito grande, e eu vi como que houve destruição. Mas assim foi relatado carros, concessionárias de carros, prédios com vidros todos estragaçados. Mas foi terrível. Eu nunca vi chuva como aquela, não chega aos pés dessa aqui. Mas por que houve a chuva de pedra? A chuva de pedra houve por causa do sinal. Lá não, lá em Contagem foi um fenômeno natural. Foi só para ilustrar. Mas aqui não, aqui foi uma resposta de Deus. Deus mostrando o poderio dele para tanto Israel como para o Egito. Uma outra chuva destruidora também está aqui em Gênesis. Gênesis, Jandira, capítulo... Gênesis, capítulo 7. O dilúvio. O dilúvio é uma destruidora. Você vê na televisão várias vezes falando sobre dilúvio, sobre chuvas copiosas em certas regiões. Não esquecemos, pouco tempo atrás, ali no Rio Grande do Sul, houve muita chuva, chuva copiosa. E aconteceu algo parecido, não igual e não pelo mesmo motivo, estou trazendo para ilustrar. Olha para vocês verem aqui a chuva copiosa, aqui 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Moisés, aos 17 dias do segundo mês... Moisés não, Noé. De Noé, perdão. No ano 6 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia rompeu-se toda a fonte do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Olha para vocês verem, chuvas copiosas sem parar 40 dias e 40 noites. E rompeu-se as fontes. Quer dizer, não só vinha chuva do céu, como também de baixo. Lá no Rio Grande do Sul, quando houve chuva constante, as represas romperam. Em Minas Gerais aconteceu situações. Em várias partes do país, até mesmo no mundo, a chuva vem tão forte, mas tão forte, que as comportas das represas não suportam, elas rebentam, e a coisa fica pior ainda, porque não só vem chuva embaixo, como vem chuva do lado. As pessoas que vivem nesse lugar sentem o que é um dilúvio, mas o dilúvio aqui foi no mundo inteiro. Lá aconteceu, em cada país, em cada cidade, um fenômeno natural, acontece natural, mas aqui em Gênesis, no dilúvio, por que aconteceu no mundo inteiro? Porque Deus queria lavar a terra. Lá no caso da chuva de pedra, Deus mostrou poder. Aqui Deus quis lavar. Muitas das vezes Deus permite vir uma chuva copiosa para quê? Para poder arrancar na raiz o pecado, o mal. As pessoas não entendem, mas muitas vezes lá no Velho Testamento, Deus mandava matar crianças, matar a família inteira. Por quê? Porque existia um pecado tão forte, tão arraigado, quando a pessoa mexe com batalha espiritual, entende, que tem que ser arrancado lá na raiz. É difícil entender, mas até mesmo na meninice. Muitas das vezes na sua vida o pecado está tão arraigado, que o pecado tem que fazer, Deus tem que fazer vir em você uma chuva torrencial, dilúvio, para arrancar você de certo lugar, para tirar você daquela situação. Tem que arrancar um dilúvio para tirar você daquele emprego. Tem que mandar um dilúvio para tirar você daquele meio. Tem que ser algo muito forte para que você arranque e saia por inteiro, pela raiz. Você sente aquele barro. Ou então, Deus tem que mandar para você pedra, granizo, para mostrar o poderio dele, para você estremecer na presença de Deus e voltar para a presença de Deus. São chuvas destruidoras, mas necessário. Necessário, mas uma coisa interessante, o recomeço.
Na atualidade, lá em Minas, lá no Rio Grande do Sul, em outros países em que a chuva destrói, tem sempre recomeço. Rio Grande do Sul será muito melhor depois do que aconteceu. Os países que foram devassados por chuvas torrenciais serão muito melhor depois do que aconteceu. E Deus quer para a gente um recomeço. Ele permite isso acontecer para vir um recomeço. Olha para vocês verem aqui. Em Ezequiel. Capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, versículo 25 e 26. Diz o seguinte, versículo 25. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte, eu farei uma bênção. Farei descer a chuva ao seu tempo. Serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará as suas colheitas, e as ovelhas estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar o jugo que pesava sobre eles, e as livrar das mãos dos que escravizavam. O Senhor promete chuva de bênção. Em Malaquias ele fala algo interessante. Em Malaquias, em Zacarias, perdão, ele fala algo interessante. Ele fala em Zacarias aqui a seguinte situação. Zacarias 10, versículo 1. Zacarias, penúltimo livro da Bíblia, do Velho Testamento. Depois Zacarias, Malaquias vem Mateus. Malaquias capítulo 1 diz algo interessante. Ele promete chuva. Em Malaquias ele fala. Malaquias, você falou Zacarias? É Zacarias, perdão. Zacarias 10, 1. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peça ao Senhor que faz as nuvens do céu, e ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação do campo. Como é que fala a sua? A cada um erva do campo. Não, lá no início, lá, sobre as últimas chuvas. Pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Tem a chuva serôdia, a chuva temporã, não vamos entrar em detalhe, mas a chuva temporã é a chuva no tempo. E a chuva serôdia é as últimas chuvas, é a chuva fora do tempo. Peçam ao Senhor a chuva no tempo das últimas chuvas, no tempo que não tem mais chuva, que acabou. E o Senhor falava em chuva com abundância. O que quer dizer aqui? Mesmo na época que não é a época da chuva abundante, aquela chuva, peça que o Senhor falava em aquela chuva, a chuva temporã, a chuva da época de chuva de tempo, na época fora de chuva. Peça ao Senhor chuva. Peça ao Senhor sua bênção. Mas algo interessante aqui acontece. Você pede a Deus uma bênção. Vai vir uma bênção para você torrencial, abundante. Vou te dar um exemplo. Jandira, imagina só você pedir a Deus e Deus der para você uma casa mobiliada, com um carro na garagem. 2, um para você e um para mim.
nós dois. Uma chuva torrencial. Do dia para o outro você vai pegar e você vai ter uma casa mobiliada, muito bem mobiliada, com um carro. É uma chuva torrencial. Mas essa chuva torrencial não basta. Por quê? Você vai ter que pagar água, vai ter que pagar luz, você vai ter que fazer manutenção nessa casa, você vai ter que colocar alimento nessa casa. Não é que essa chuva torrencial chegar perto de você e você receber a casa, você vai ficar super alegre. Mas se você ficar só com essa chuva torrencial, você vai morrer de fome, a casa vai cair aos pedaços, vai acabar a luz, você vai ser cortado a luz, você não vai pagar imposto. O que eu quero dizer com você? Você não pode viver somente dessas chuvas que vêm de tempo em tempo. Essa chuva é necessário? É. Mas a melhor das chuvas que a gente deve viver o ano inteiro é a chuva que caía no Éden. A chuva do Éden que caía antes do homem pecar, porque depois, como pecou, o solo começou a ficar seco, as coisas começaram a ficar difíceis. Não é igual no Éden. Olha para vocês verem aqui em Gênesis. Essa chuva tem que acompanhar você o ano todo. Além das chuvas torrenciais, além das chuvas temporãs, além das chuvas seródias, além daquelas chuvas necessárias que são as inundações, que são as chuvas do dilúvio, aquelas chuvas que também o granizo, Deus mostra para você o poderio dele, é necessário vir essa chuva aqui. Olha para vocês verem aqui em Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: não havia ainda nenhuma plantação no campo da terra, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Olha para vocês verem algo estranho. Houve um momento no Éden em que o Senhor fez cair a chuva, no momento em que o homem foi criado. Era necessário alguém para poder cultivar o solo. O que quer dizer isso? A necessidade de uma chuva constante. E essa chuva constante, ela vem juntamente com a participação do homem. Uma intervenção divina constante o ano inteiro, com a participação do homem. O trabalho. O trabalho é a maneira que Deus faz com que você veja a chuva o ano todo. Essa chuva que Deus colocou no Éden, ela tem que estar conosco. Não apenas aquela chuva de tempo em tempo, mas o trabalho. Com a tua mão comerás. O preguiçoso não come porque não trabalha. Quando Deus colocou o homem ali no Éden, junto com ele mandou a chuva para cuidar daquela plantação que era delicada. Aqui é o símbolo bem claro. Se trabalhar, comerás. O Senhor pode fazer vir um milagre? Pode. O Senhor pode te dar para você uma casa com um carro sem você ter conseguido através do seu trabalho? Sim. Mas o que vai manter a luz, o que vai manter a água, o que vai manter os impostos, o que vai manter a manutenção dessa casa, o que vai manter a alimentação desse carro, o que vai colocar gasolina nesse carro que você ganhou, porque um carro sem gasolina não adianta, é o quê? É essa chuva que está aqui, escondidinha, não é? É Deus te abençoando para você trabalhar, para você colocar dia a dia após dia. Essa chuva é uma mistura sua e de Deus. O dinheiro que você recebe pelo seu trabalho não é mérito seu, é poder de Deus fazendo chover sobre você. Mas Ele permite que você colabore com essa bênção diária com o seu trabalho, não seja preguiçoso. A maior chuva que existe é essa, a chuva de bênção.
ela está ligada ao seu esforço. Eu me dirijo a você agora, que afastou dos caminhos do Senhor. Você percebeu nitidamente o que eu quis dizer? Como que parou de chover algo especificamente sobre você depois que você desviou? Talvez aparentemente você está bem, socialmente você está bem, você está trabalhando com as suas mãos, mas alguma coisa parou de vir, algum tipo de chuva parou de cair, você percebe. Outro, você está na sarjeta, vivendo socialmente mal, porque você está vendo as chuvas de granizo caindo sobre você e você está sofrendo isso. Ou você sentiu uma chuva torrencial, um dilúvio, arrancando de você tudo, para você começar de novo. Volta ao caminho do Senhor. Ora após mim, dizendo: eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço perdão pelas minhas faltas. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e faça vir todos os tipos de chuvas, principalmente a chuva diária, o ano todo da minha vida. Mas também peço que o Senhor me ajude a voltar a ter comunhão com os meus irmãos, em nome de Jesus. E eu me dirijo a você agora, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não tem como eu explicar para você como que funcionam essas chuvas no contexto espiritual se você não estiver vivendo a vida espiritual. O povo, quando eles estavam no deserto, eles não sabiam o que era chuva copiosa que ia cair em Canaã, porque eles viviam num lugar onde que a chuva era diferente, não existia chuva, era irrigação, que era no Egito. Você não consegue experimentar o que nós experimentamos se você não entrar debaixo da graça do Senhor, não tem como. Mas nem mesmo o povo que estava em Canaã recebendo aquelas duas chuvas, aquelas duas estações, verão e inverno, nem mesmo o povo no Brasil, que recebe 4 estações, não consegue entender aquela chuva lá de Gênesis, lá no Éden, que era o ano inteiro uma chuva serode, uma chuva tranquila, se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí você vai entender o que eu quero dizer. As chuvas que vêm na sua vida de maneira assim, inesperada, chuva de bênção, e aquela chuva constante. A comunhão constante com o Senhor, dia após dia, algo intenso. Eu tive várias chuvas de bênção do Senhor quando eu estava no catolicismo, eu era católico praticante. Mas eu vou explicar para vocês, eu só passei a conhecer a chuva que está no Éden, aquela chuva constante, sem interrupção, o ano inteiro, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Faça isso. Pela fé, ora após mim, eu vou dizer o meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, diz o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo, aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Também te peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês. Senhor Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou aos teus caminhos em tua presença. E peço, Senhor Deus, que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida deles. Em nome de Jesus. Peço perdão a vocês que hoje eu levei um culto um pouco mais longo. Confesso que eu tive que pular alguns versículos aqui que seriam esclarecedores, mas nem tanto. Só ele iria ajudar, contribuir algo mais. Mas mesmo procurando encurtar, e mesmo procurando acelerar de maneira que não atrapalhasse o raciocínio, eu extrapolei o tempo e eu peço perdão a vocês. Que a proposta é normalmente um período de 1 hora no máximo.
Nós já estamos chegando aqui a 1h06 aproximadamente. Domingo que vem será o culto de ceia. O Senhor te convidando, já separa, já prepara o seu suco de uva, o seu pedaço de pão e venha participar conosco. Amém? Você está entregando agora a bênção apostólica. Deus e Pai, coloca, Senhor, a minha, a Jandira, esse e essa na tua presença. Sim, ó Deus, peço que o Senhor venha nos abençoar como embaixador do Senhor aqui na terra. Eu determino que tenhamos uma semana mais que abençoada. Que a gente possa, sim, ó Deus, perceber nitidamente essas 4 estações, que é uma dádiva que poucos países têm. Essas 2 estações nítidas que a maioria dos países tem, mas que a gente possa experimentar também. Aquela chuva que caía lá no Éden. Todo dia, todo segundo, a comunhão do Senhor. Em nome de